Eu dei à minha filha uma pequena cafeteria para que ela pudesse começar uma nova vida, cheia de sonhos e independência. Pensei que estava lhe entregando uma chave para a liberdade, não uma corrente. Mas no dia em que fui visitá-la, a encontrei em prantos, forçada pela sogra a fazer o trabalho mais sujo e humilhante, sem ganhar um único real, enquanto a outra mulher ria e ficava com tudo para si. A traição vinda de alguém tão próximo me atingiu no peito como uma punhalada gelada. Agi rápido, quase por instinto, e aquela injustiça se transformaria em uma vingança. Metódica, fria e paciente, que mudaria tudo e não deixaria pedra sobre pedra. Antes de continuarmos, por favor, se inscreva no canal e me diga nos comentários que horas são, onde você está e de qual cidade e país você assiste. O sininho sobre a porta do Café Alvorada tilintou quando empurrei o painel de vidro. Primeiro, o cheiro de café queimado me atingiu, pesado e velho, seguido por um odor azedo que vinha da cozinha. Tudo estava errado, quieto demais, vazio demais, triste demais. Então eu a vi, minha filha Camila, de joelhos na entrada do banheiro. A porta, entreaberta para que qualquer um pudesse vê-la. Ela estava esfregando o rejunte dos azulejos com uma escova de dentes. Seu rosto estava vermelho e molhado. Ela enxugava as lágrimas com o dorso de uma das mãos, enquanto esfregava incessantemente com a outra, como se sua dignidade dependesse de não parar por um único segundo. Camila, você perdeu algum ponto? A voz veio de trás do balcão, seca e doce como adoçante artificial, mas com o fio de uma navalha. Uma mulher de pouco mais de 60 anos estava sentada ao lado do caixa como se fosse seu trono pessoal. Cabelo prateado impecável, óculos de grife pendurados em uma correntinha, uma expressão satisfeita. Era Eliane Torres, a sogra da minha filha e a sócia do café que eu havia comprado para Camila há apenas 3 meses com todas as minhas economias da aposentadoria. A cabeça de Camila se levantou rapidamente. Nossos olhos se encontraram. Os dela se arregalaram em pânico. Pai, ela sussurrou. Léo. O sorriso de Eliane poderia ter vendido óleo de cobra pelo telefone. Que surpresa encantadora, ela disse, levantando-se com uma calma estudada. Não estávamos esperando você. Nós, bem, estamos todos muito ocupados. Meu maxilar se apertou. Caminhei em direção à minha filha, desviando de mesas vazias. Vim ver minha filha, eu disse devagar. Minha filha e a cafeteria dela. Nossa cafeteria, querido. Eliane corrigiu, inclinando a cabeça. Camila e eu somos sócias agora. Ela não te contou? A escova de dentes escorregou da mão de minha filha, tilintando contra os azulejos. Oi, pai. Ela murmurou. Desculpa, eu estava só terminando uma coisa. A palavra sócias ficou presa na minha garganta como um pedaço de carne podre. Trabalhei por 35 anos como fiscal sanitário. Sei reconhecer algo que está em decomposição, mesmo que ninguém mais queira ver. No canto, sentado com um laptop aberto e os olhos colados na tela, como se o mundo não existisse, estava Rafael, o marido de Camila e filho de Eliane. Ele se mexeu desconfortavelmente quando olhei para ele, mas não disse uma única palavra. Havia apenas mais um cliente em todo o lugar, uma senhora idosa na janela, olhando para sua xícara como se esperasse encontrar respostas no fundo. Deixe-me ajudar, querida. Eu me inclinei para pegar a escova de dentes. Ah, não. Eliane se levantou, alisando a saia com um gesto teatral. Ela precisa aprender os padrões de limpeza adequados. O fiscal sanitário foi muito claro no mês passado. Minha mão parou no ar. Que fiscal sanitário? Perguntei, sentindo meu sangue gelar. Eliane acenou com a mão desdenhosa. Uma visita de rotina. Camila teve alguns deslizes, mas já resolvemos tudo. Seu sorriso se alargou. Você saberia muito sobre isso, não é? Com sua antiga profissão.
A máquina de expresso sibilou atrás do balcão, soltando vapor. Contei até 5 antes de falar. Rafael, me virei para meu genro. Como vai o trabalho? Ele mal olhou para cima. Bem, Léo, ocupado. Ele tem sido uma grande ajuda por aqui. Eliane pulou, respondendo por ele. Ele cuida das finanças, dos fornecedores. Alguém tem que cuidar das coisas sérias. Eu posso cuidar, Camila tentou dizer, levantando-se com o pano na mão. Querida, já discutimos isso. Eliane a interrompeu, a voz enjoativamente doce. Você se concentra no que faz de melhor, a confeitaria. As mãos de minha filha se fecharam em punho ao redor do pano. Ela se moveu para a mesa mais próxima e começou a limpá-la com movimentos circulares rápidos, quase frenéticos. Pedi um café a Eliane, não a Camila. Doeu, mas eu precisava observar, não discutir. Eliane o serviu com precisão teatral. Então, o que acha do nosso blend? Ela disse, apoiando-se no balcão. Eu aprimorei a origem do grão. Nossa origem, ela especificou, como se cada palavra fosse uma pequena lâmina. O café estava fraco, amargo e na temperatura errada. Eu tinha fechado estabelecimentos inteiros por menos do que isso. Delicioso. Menti, sentindo minha mão tremer levemente ao levar a xícara aos lábios. Um pouco de café escorreu para o balcão. Os olhos de Eliane seguiram a mancha com um brilho de satisfação. Ela puxou um pano de debaixo do balcão e limpou o derramamento com calma exagerada. Sem problemas. Léo, derramamentos acontecem com todos. Eu quis arrancar o pano dela. Eu quis gritar. Em vez disso, respirei fundo e contei até 10. A mulher na mesa da janela se levantou e saiu sem terminar o café. O sininho tilintou novamente na saída. Eu adoraria ver os documentos da sociedade, eu disse casualmente. Sempre fui um pouco curioso com documentos. Documentos de negócios são tão chatos. Eliane riu. Rafael cuida de todas as coisas legais, não é, querido? Ele assentiu sem tirar os olhos do laptop. 35 anos inspecionando restaurantes, vendo proprietários mentirem, se contorcerem, darem desculpas, usarem todos os truques do livro. Eu conhecia culpa, eu conhecia engano e sabia exatamente quando estava olhando para ele. Bem, eu coloquei a xícara no balcão. É melhor eu deixar vocês voltarem ao trabalho. Nós nunca paramos de trabalhar aqui, Eliane disse radiante. Administrar um negócio de sucesso exige atenção constante, mas é para isso que a família serve, não é? Nós nos apoiamos. Olhei para Camila do outro lado do salão, pano na mão, olhando para o vazio. Claro, eu respondi. O sininho tilintou novamente quando saí. Desta vez soou mais suave. Ou talvez fosse apenas o toque da raiva em meus ouvidos. Dirigi de volta para casa, 20 minutos de trânsito urbano, minhas mãos tão apertadas no volante que meus nós dos dedos ficaram brancos. Por volta das 7, a campainha tocou. Camila estava no patamar do meu apartamento, os olhos inchados de tanto chorar. Ela entrou sem dizer uma palavra. Sentou-se no sofá e abraçou os joelhos contra o peito como se quisesse desaparecer. Eu disse a ela que ia buscar suprimentos. Ela sussurrou. Temos um tempo. Sentei-me ao lado dela, esperando. A barragem se rompeu. Pai, me desculpe tanto. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu não queria que você visse daquele jeito. Fiquei com tanta vergonha. Vergonha de quê? Perguntei, minha voz mais suave do que eu me sentia. Ela disse que nos ajudaria com os custos iniciais, que era um investimento de família, que só queria nos apoiar. As palavras saíram desesperadas. Aí vieram os papéis. Havia tanto juridiquês. Rafael disse que era normal, que era só para proteger a todos nós. Um nó se formou no meu peito. Deixe-me vê-los. Ela puxou uma pasta da bolsa com as mãos trêmulas. Eu a abri. O contrato de sociedade parecia normal na primeira página. Na terceira, meu estômago embrulhou. Na sétima, eu sabia exatamente o que havia acontecido. Ela tem 51%, Camila soluçou.
O advogado disse. Eu nem consegui ouvir o que o advogado disse. Eu estava tão nervosa, eu apenas assinei. Minha voz saiu fria, plana. Eu vou consertar isso. Pai, ela tem dinheiro, conexões, e eu... Camila, peguei as mãos dela. Olhe para mim. Ela o fez. Passei 35 anos fechando lugares que pensavam estar acima das regras. Apertei as mãos dela. Eu vou consertar isso, e não vai demorar. Ela saiu depois das 10, voltando para casa. Como uma adolescente furando o toque de recolher. Eu me sentei no escuro. Os documentos de sociedade jaziam sobre a mesa de centro como 51 páginas de roubo elegante. Meus olhos se desviaram para a estante. Entre meus antigos cartazes de saúde pública, Lave suas mãos, Salve uma vida, edição de 1952, havia uma pequena carteira de couro. Eu não a abri há 3 anos. Minha mão a alcançou quase sozinha. Dentro estava meu antigo distintivo, Fiscal Sanitário Sênior, Autoridade de Saúde do Oregon. A foto mostrava um eu mais jovem, com mais cabelo e menos fios grisalhos, mas exatamente os mesmos olhos. Os mesmos olhos que haviam fechado 43 restaurantes por violações graves. Passei o dedo sobre o selo em relevo. Um sorriso, não bondoso, se formou lentamente em meu rosto. Na manhã seguinte, o distintivo estava na minha mesinha de cabeceira quando acordei. O hábito fez o resto. 30 anos acordando cedo programaram meu corpo. Às 6 da manhã, eu estava no chuveiro. Me vesti com cuidado. Calça social, camisa de botão, sapatos confortáveis. O uniforme não oficial do inspetor casual. Eu não usava aquela combinação há 3 anos, mas meu corpo se lembrava do que era necessário. O espelho não refletia mais apenas um pai perplexo. Agora eu via um homem com um plano. O café Alvorada abria às 7. Às 7h30, entrei pela porta. Camila estava atrás do balcão, sozinha, com olheiras sob os olhos. Ela pulou quando o sininho tocou. Pai, o que você está fazendo? Um café preto, por favor. Eu disse, alto o suficiente para os 2 clientes dispersos e a senhora no canto ouvirem. E um desses pães de canela. Os olhos dela piscaram, entendendo mais do que eu estava dizendo. Claro, ela respondeu. Imediatamente. Sentei-me em uma mesa no fundo, abri um jornal local que eu nem olhei e fingi ler as manchetes. Minha atenção estava em outro lugar. A porta da geladeira ficou aberta por muito tempo. 20 segundos. 30. Abuso de temperatura. Camila pegou o leite e finalmente a fechou, mas não havia termômetro visível na parte externa. Um mau sinal. Na área de preparo, os laticínios estavam muito próximos de onde ela acabara de cortar vegetais. Risco de contaminação cruzada. Nenhum recipiente aberto tinha etiquetas de data, uma clara violação. O telefone de Camila estava apoiado no balcão, onde os pratos eram finalizados. Um vetor de contaminação. Em 10 minutos, eu havia contado 5 violações passíveis de citação sem nem mesmo entrar na cozinha. O café e o pão chegaram à minha mesa. Agradeci a ela. Ela se afastou apressadamente. 35 anos fazem algo com o seu cérebro. Onde um carpinteiro vê paredes de sustentação, eu vejo códigos de saúde. As violações saltavam para mim. Léo, que prazer vê-lo com tanta frequência. Eliane surgiu dos fundos com maquiagem fresca e um sorriso ainda mais fresco. Ela se sentou na cadeira oposta a mim sem convite. Viu? Eu disse a Camila que um bom café se vende sozinho. O lugar parece diferente da última vez, eu disse, tomando um gole do café tão fraco quanto o anterior. Novos sistemas, claro. Ela se inclinou para a frente, encantada por se ouvir falar. Implementei várias medidas de eficiência. Reduzimos o desperdício, otimizamos o estoque, cortamos despesas. Pequenos negócios morrem por gastar demais com bobagens, como laticínios de marca premium. A marca genérica custa a metade. Seus olhos brilharam. Os clientes nem percebem a diferença. Otimizar,
uma palavra chique para cortar custos em detrimento da segurança. Eu havia fechado um lugar uma vez por servir leite vencido. No mundo de Eliane, a validade devia ser apenas outro detalhe que poderia ser otimizado. Fiz uma nota mental. Verificar datas no walk-in cooler, se é que tinham etiquetas. Muito inteligente, eu disse. Obrigada. Rafael e eu revisamos cada item. Ele tem uma cabeça para números que você não acreditaria. Ela sorriu, orgulhosa do filho. O pequeno movimento da manhã começou. 3 pessoas se tornaram 5. Camila se movia para frente e para trás, entre o balcão e as mesas. Eliane se plantou ao lado do caixa imóvel. Não, não, não. A voz dela cortou o murmúrio como um zumbido irritante. Não assim, Camila. Ela atravessou o salão até a mesa que minha filha estava limpando. Os círculos. Olhe. Ela tirou o pano da mão dela e demonstrou com movimentos lentos e exagerados, como se estivesse explicando para uma criança pequena. Está vendo? Sem riscos. Não é tão complicado. Eu estava fazendo assim, Camila murmurou. Bem, 3 clientes reclamaram ontem de mesas riscadas. 3. Você sabe o que isso faz com nossa reputação? 2 pessoas em mesas próximas se mexeram desconfortavelmente. Rafael levantou a cabeça por um segundo, abriu a boca e depois a fechou. Rafael, por favor, a mãe o cortou. Estou treinando ela. Alguém tem que fazer isso. 35 anos de inspeções, e eu nunca havia citado alguém por limpar em círculos ou em linhas retas. Sabe por quê? Porque não importa. O que importava era controle. E para pessoas como Eliane, controle era o ponto principal. Com licença, eu me levantei. Posso usar o banheiro? Claro, ela respondeu com um sorriso radiante. No fim do corredor. Mantemos tudo muito limpo. Você vai adorar, não vai, Léo, com a sua experiência. Eu caminhei pelo corredor e, de passagem, tive uma visão perfeita da passagem da cozinha. Produtos de limpeza estavam armazenados na mesma prateleira que produtos secos. Violação. A pia do esfregão ficava bem ao lado da pia de lavar as mãos. Outra violação. Peguei meu celular e tirei 3 fotos rápidas e discretas. O banheiro, ironicamente, estava impecável. Aposto que era trabalho de Camila, não de Eliane. A pia de lavar as mãos, no entanto, tinha uma rachadura na bacia. Pequena, mas notável. Mais 4 fotos. Quando voltei, Eliane havia tomado minha cadeira e estava folheando meu jornal como se fosse dela. Sabe qual seção eu amo? Ela não esperou minha resposta. Negócios, você tem que entender as tendências do mercado para ter sucesso. Claro, eu disse, sem me sentar. Camila nunca lê. Ela não tem cabeça para negócios. Aquela menina é boa, doce, mas... Ela deixou a frase pairando no ar para o silêncio completar. Tirei a carteira, deixando uma nota de R$ 20 sobre a mesa. O café e o pão não custavam nem 7. Fique com o troco, Camila, eu disse. A mão de Eliane disparou como um raio. Pegou a nota e ela sorriu enquanto a contava e aguardava. Que generoso. O usaremos para comprar novos equipamentos. A máquina de expresso precisa de consertos. Camila ficou paralisada atrás do balcão, seu olhar fixo na nota que desaparecia. Saí sem olhar para trás. Em casa, abri meu laptop. 3 horas revisando o Código Sanitário Estadual. Capítulo 333. Eu conhecia a maioria dos artigos de cor, mas queria estar atualizado. Meu bloco de papel amarelo se encheu de anotações. Falhas de temperatura, riscos de contaminação cruzada, rotulagem inadequada, armazenamento de produtos químicos, manutenção deficiente de equipamentos. Cada violação, mais um ponto no meu plano. Por volta das 6, liguei para Davi Oliveira, 40 anos, na Autoridade de Saúde. Treinamos juntos, trabalhamos lado a lado, fechamos um famoso bistrô em 6 horas por violações flagrantes. Ele atendeu no 3º toque. Léo Patterson.
3 anos aposentado e, de repente, ligando para falar sobre violações do Código Sanitário. O que aconteceu? Não posso simplesmente dizer olá para um velho amigo? Eu disse. A risada dele ecoou pelo telefone. Em 3 anos, você nunca ligou só para dizer olá. Desembucha. Quem se ferrou? Hipótese. Eu me recostei na cadeira. Uma pequena cafeteria, nova proprietária, várias violações do capítulo 333, controle de temperatura, rotulagem de data, riscos de contaminação. O tom de Davi mudou, ficou profissional. Isso já são várias ofensas passíveis de citação. Quão ruim é? Ruim o suficiente. Mas a proprietária é excessivamente confiante. Pensa que as regras são para os outros. Esses são meus favoritos, ele respondeu. Aqueles que pensam que os regulamentos são opcionais. Conversamos por 1 hora sobre tudo e nada, como 2 velhos soldados relembrando batalhas. Sabe de uma coisa, Léo? Ele disse no final. Sinto falta de trabalhar com você. Os garotos novos são todos computadores e análise de risco. Ninguém mais tem o instinto de farejar quando algo está errado. Abri o arquivo de metal que eu havia resgatado do meu antigo escritório. 40 anos de contatos. Inspetores, chefes de departamento, pessoas que eu havia treinado, pessoas que me deviam favores, pessoas que ainda se lembravam de quando o inspetor Patterson fechou aquele bistrô em 6 horas. Meu dedo deslizou por uma lista de nomes. Miller, Chen, O'Donnell. Davi, eu disse calmamente. Alguém está prestes a ter um curso intensivo sobre regulamentos de saúde. Capítulo 333. É hora de Eliane Torres descobrir o que realmente significa otimizar um negócio. 2 dias depois, eu estava sentado na minha mesa da cozinha, cercado por papéis. Não eram quaisquer papéis, 35 anos de formulários, relatórios de inspeção, checklists, modelos de reclamação. O arquivo ainda estava aberto como uma ferida. No site da Vigilância Sanitária, encontrei o formulário oficial de reclamação, simples e burocrático. Eu não apenas o preenchi, eu o redigi como um relatório de livro didático. Cada palavra foi escolhida para disparar todos os alarmes. Múltiplas violações observadas, riscos de contaminação cruzada, abuso de temperatura de alimentos potencialmente perigosos, preocupação reiterada com populações vulneráveis. Eram palavras mágicas, o tipo que transforma uma simples reclamação em uma inspeção prioritária. Eu havia escrito mais de 3.000 relatórios na minha carreira. Nenhum me deu tanto prazer quanto este. No bloco amarelo, dividi meu plano em 4 fases. Fase 1, inspeção sanitária. Fase 2, dano reputacional. Fase 3, ação judicial. Fase 4, consequências econômicas. A fase 1 estava quase pronta, faltando apenas os detalhes finais. No meu celular, o aplicativo O-Burner, que eu havia instalado na noite anterior, com um número não rastreável, piscava na tela. Liguei para Camila. Você está sozinha? Perguntei. Silêncio. Rafael está na casa da mãe. Pai, o que está acontecendo? Me escute com atenção. Abaixei a voz. Amanhã, quando você fechar, preciso que você esqueça algumas coisas. As etiquetas de data nos laticínios, por exemplo, não as troque, e o registro de temperatura do refrigerador, talvez você esteja muito cansada para preencher. Uma longa pausa. Você está armando para ela. Ela finalmente disse. Estou deixando a verdade se mostrar. Agora. Apertei mais o telefone. Você vai me ajudar? A voz dela caiu para um sussurro. Que horas devo esperar a verdade? Depois de amanhã, no meio da manhã, você saberá quando a vir. Quando desliguei, olhei para a tela do laptop. O formulário estava completo, perfeito e devastador. Meu dedo pairou sobre enviar. Uma vez que eu fizesse isso, estaria usando 35 anos de experiência para mirar diretamente na cafeteria da minha própria filha. Sim,
Eliane havia criado esses riscos. Ela havia cortado custos de segurança e humilhado Camila, mas o nome na licença era da minha filha. Era o sonho dela, aquele que eu havia financiado com todas as minhas economias. Lembrei-me de Camila, de joelhos esfregando o chão do banheiro com uma escova de dentes, chorando em silêncio. Eu cliquei, não usei minha conexão doméstica. Às 3 da manhã, fui para outra cafeteria do bairro. Pedi um café terrível e usei o Wi-Fi deles. Paranoia, talvez, mas reclamações são registradas com hora e endereço IP. De volta em casa, verifiquei meu e-mail. Havia uma mensagem da autoridade. Sua reclamação foi recebida e recebeu o número de referência 2025 PDX 1847. A fase 1 estava em andamento. No final da tarde seguinte, Davi ligou. Eu li, ele disse. Você é um manipulador de livro didático, Léo. Você acertou todos os pontos sensíveis. Populações vulneráveis. Isso é código vermelho. Mencionei idosos e crianças pequenas, respondi. Exatamente. Isso torna a prioridade alta. A reclamação já está sinalizada. Eles terão que designá-la em menos de 48 horas, e o farão. Estou monitorando pessoalmente. E para que você saiba, está tudo dentro do livro. Não estou pulando nenhum protocolo. Sua reclamação é tão bem escrita que merece essa prioridade. Eu sorri. Você me treinou bem. Eu treinei. A voz dele suavizou. Mas me prometa uma coisa. Fique longe da loja quando eles forem. Se Eliane vir qualquer conexão entre você e a inspeção, ela começará a fazer perguntas. Eu entendo, eu disse. Pensei que poderia cumprir essa promessa. Eu estava errado. Ao cair da noite, me cadastrei no Google com um novo e-mail. Criei um perfil, Francisco Azevedo. Uma foto de estoque de algum homem aleatório, camisa azul, sorriso neutro, um rosto esquecível. O perfil perfeito para falar verdades desconfortáveis e depois sumir. Fui para a página do Café Alvorada. Tinha 43 avaliações, uma média de 4,2 estrelas. Comentários gentis sobre os pães de canela e a atmosfera aconchegante. Escrevi uma avaliação de 1 estrela em um tom educado. Estou preocupado com a aparente falta de atenção aos padrões de higiene. Observei práticas alarmantes durante minha última visita. Espero sinceramente que a gerência leve a segurança alimentar mais a sério. Hesitei por um momento. Depois cliquei em publicar. Eram 23h47. No dia seguinte, às 10 da manhã em ponto, eu estava sentado em outra cafeteria, diretamente do outro lado da rua do Café Alvorada, desobedecendo a única instrução que Davi havia me implorado para seguir. Pedi um cappuccino. Em que temperatura você mantém o seu leite? Perguntei ao barista. Ele riu. Pergunta estranha. Cerca de 4 graus Celsius. O gerente verifica o termômetro 5 vezes por dia. Ele é obcecado. Bom gerente, eu disse. O cappuccino chegou perfeito. O leite na temperatura certa. A espuma exata. Irônico. Saborear um café impecável enquanto esperava para ver o lugar da minha filha ser citado pelo oposto. Às 10h15, um sedã branco da Vigilância Sanitária parou na frente do Café Alvorada. 2 inspetores saíram. Reconheci a mulher das fotos de treinamento. Inspetora Sara, prancheta na mão. O homem tinha um termômetro digital pendurado no cinto. Inspetor Carlos. Jovem, metódico, o tipo que nunca brinca no trabalho. Da janela, observei a expressão de Eliane mudar. Primeiro, o sorriso de boas-vindas automático. Depois, confusão. Depois, preocupação. Sara mostrou suas credenciais. Eu podia ler seus lábios sem esforço. Vigilância sanitária, inspeção de rotina. Eliane respondeu com um sorriso maior. O tipo que as pessoas colocam quando pensam que podem encantar o sistema. Sara não sorriu de volta. Bons inspetores não sorriem em serviço. Carlos seguiu em direção à cozinha. A mão de Eliane tentou interceptá-lo, guiando-o para onde ela queria que ele fosse. Ele nem olhou para ela.
Bons inspetores também não deixam o proprietário controlar o tour. Sara se instalou no balcão, medindo temperaturas, abrindo recipientes. Carlos desapareceu na cozinha, digitando notas em seu tablet. Camila estava petrificada ao lado da máquina de expresso. Rafael ainda estava em seu canto com fones de ouvido, fingindo que nada estava acontecendo. 40 minutos depois, os 2 inspetores saíram. Mesmo do outro lado da rua, eu podia ver que Eliane havia ficado pálida. Ela falava rapidamente, gesticulando, apontando para a cozinha, apontando para Camila, apontando para os papéis que Sara segurava. Era a linguagem universal de não é minha culpa, é culpa dela. Sara, por outro lado, tinha o rosto mais neutro que já vi. Bem treinada, sem dúvida. Vi a inspetora lhe entregar os formulários, as cópias amarelas. Eliane as arrebatou de suas mãos, sua expressão se transformando em pura raiva enquanto lia. Ela se virou para Camila. Mesmo sem ouvir, eu sabia que ela estava gritando. 2 clientes se levantaram, pegaram seus casacos e saíram apressadamente. Carlos e Sara deixaram a loja sem olhar para trás, com a frieza profissional de pessoas que viram aquele drama 1000 vezes. Terminei meu cappuccino, deixei o dinheiro na mesa e fui para o meu carro a 3 quarteirões de distância. Fase 1 completa. Naquela mesma tarde, o telefone burner vibrou. Era Camila. Não posso falar muito, ela sussurrou com ruído de fundo. Ela está dizendo que a culpa é toda minha. Que eu arruinei o negócio, que a multa é por causa da minha incompetência. Rafael não está dizendo nada. Pai, eu estou com medo. Você se saiu perfeitamente, eu respondi. Fique forte. Isso não acabou. 1 hora depois, meu próprio telefone tocou. Número desconhecido. Eu atendi. Léo, disse a voz fria de Eliane. Precisamos conversar. Ela não estava mais me chamando de Léo ou sogro. Formal, distante, perigosa. O que posso fazer por você, Eliane? Perguntei. Não se faça de inocente. É um insulto para nós 2. Não sei do que você está falando. A inspeção, a avaliação do Google. O timing. Você me acha estúpida? Meu coração acelerou. Fingi ignorância. Eles inspecionaram o café? Que pena, mas essas coisas acontecem. Francisco Azevedo, ela cuspiu. Esse nome te soa familiar? Porque o endereço IP dele certamente soa para mim. Quer adivinhar a qual endereço residencial ele está associado? Silêncio. Precisamos conversar cara a cara, ela continuou. Ou nesta semana levarei todas as evidências à polícia e abrirei um processo por assédio, difamação e interferência nos meus negócios. Você decide. Sua casa em 1 hora. Ela desligou. Sentei-me no sofá, o telefone ainda pressionado no ouvido, sentindo algo que não sentia. Em 40 anos de inspeções. Medo real. Eliane tinha advogado, recursos, tempo. Ela podia distorcer a história e me pintar como um velho obcecado, assediando uma pobre empresária. Uma avaliação do Google, por mais estúpida que fosse, era uma prova de que eu havia mirado no negócio dela. Se eu caísse, não perderia apenas o pouco que me restava. Eu arrastaria Camila comigo. Eu tinha 70 anos, com quase nenhuma economia depois de comprar o café. Um único processo poderia me deixar na rua. 20 minutos antes da hora combinada, eu ainda estava andando pela minha sala. Os papéis da sociedade estavam abertos na mesa. 51 páginas de roubo disfarçado de aliança. Então chegou um SMS de Camila. Ela sabe que você me ajudou. Ela diz que vai atrás de você. Me desculpe tanto, a culpa é toda minha. Li a frase várias vezes. A culpa é toda minha. Não, não era. Servi um uísque, bebi-o e depois joguei o resto da garrafa na pia. Eu precisaria de uma cabeça limpa. A batida na porta foi precisa. 3 toques firmes. Eu abri. Eliane estava impecável. Terno cor creme, pérolas, maquiagem perfeita, como se estivesse voltando de uma reunião de diretoria. Atrás dela, um homem de 50 e poucos anos, terno cinza, pasta de couro.
Sr. Patterson, ele disse oferecendo a mão. Sou Richard Davis, advogado da Sra. Torres. Obrigado por nos receber. Eu não concordei com nada. Eu respondi deixando-os entrar. Fui ameaçado e isso me deixa curioso. Eliane entrou como se estivesse avaliando o imóvel para comprá-lo. O advogado colocou a pasta sobre a mesa, abriu-a e arrumou uma pilha de papéis cuidadosamente. Léo, ela começou, vamos parar com os jogos. Eu sei que você protocolou a reclamação. Eu sei que você postou a avaliação. E eu sei que você está tentando destruir meu negócio. Seu negócio, repeti, deixando a palavra pairar no ar. Escolha interessante. Sim, meu negócio. Aquele que eu salvei da incompetência de sua filha. Ela se inclinou para mim. Aquele que você está sabotando. Ela tirou o telefone, tocou algumas vezes e me mostrou a tela. Minha falsa avaliação sob o nome de Francisco Azevedo, ao lado do endereço IP de onde foi postada. Gostaria de explicar isso? O advogado interveio com voz suave. Sr. Patterson, isso se encaixa em um padrão de assédio e difamação. Minha cliente está preparada para entrar com uma ação. Eu ri. Não pude evitar. O sorriso de Eliane ficou mais afiado. Você acha isso engraçado? Eu acho engraçado que você tenha vindo à minha casa me ameaçar com advogados. Peguei os papéis da sociedade da mesa e os ergui. Quando você cometeu fraude, coerção e roubo de livro didático, você quer falar sobre ilegalidades? Vamos conversar. A expressão do advogado mal mudou. Os documentos são legítimos, ele disse. Eles são autenticados, protocolados e aceitos. Concordo, eu disse, mas o site da Junta Comercial mostra que Eliane registrou uma empresa de responsabilidade limitada 3 semanas antes de vocês, supostamente discutirem se tornarem sócias. Você chamou de plano de resgate, mas foi premeditado. E isso, meu amigo, cheira muito mal em qualquer tribunal. O advogado olhou para Eliane. Você não mencionou esse detalhe. Ele está inventando, ela retrucou. Ele está mentindo. São registros públicos, eu respondi. E eu já enviei capturas de tela para meu filho e um amigo advogado, apenas para o caso de algo acontecer comigo. Nesse momento, o telefone de Eliane tocou. Ela olhou para ele. Seu rosto mudou de irritação para alarme. Quando? Quantos comentários? Ela ouviu em silêncio. Estou indo. Ela desligou e olhou para mim com ódio puro. Alguém postou as fotos da inspeção no Facebook. Ela cuspiu. As violações, a multa, tudo, no grupo Comunidade Gastronômica da cidade. 12.000 membros estão destruindo nossa reputação. Mantive meu rosto neutro. Por dentro pensei. Fase 2. Não havia sido obra minha, mas eu usaria. Isso não acabou, ela disse indo para a porta. Não, admiti. Não acabou. Mas Eliane, acredite, aquela avaliação do Google é o menor dos seus problemas. Você começou uma guerra com um homem que passou 35 anos fechando negócios que pensavam estar acima das regras. Estou apenas começando a aquecer. Os dois saíram. Fechei a porta e encostei as costas nela, as pernas tremendo. No corredor, ouvi suas vozes se elevando. Eliane estava ao telefone enquanto esperava o elevador. A acústica do prédio jogou a meu favor. Suas palavras vieram claras. Não se preocupe com Patterson, ela estava dizendo. Ele apresentou sua pequena reclamação e pensa que é poderoso. Mas os documentos de transferência estão quase prontos. Em 1 mês, o café será inteiramente meu, legalmente e definitivamente. A filha dele assinou tudo o que precisávamos. Ela estava tão desesperada para salvar a sociedade. Minha respiração falhou. Os 51% eram apenas o primeiro passo. Ela continuou. Assim que o resto for protocolado, eles não poderão fazer nada. As portas do elevador se abriram. Sim, e me envie os papéis finais na próxima semana, ela disse.
Quando eles perceberem o que está acontecendo, será tarde demais. A porta se fechou, cortando sua voz. Fiquei imóvel na minha sala, telefone na mão. Não era mais apenas 51%. Em 30 dias, Eliane planejava tomar 100% da cafeteria. Os R$150 mil que eu havia investido e todo o trabalho de Camila estavam prestes a desaparecer em um truque legal. Procurei por um cartão que havia guardado por 3 anos. Doutora Renata Vasconcelos, advogada empresarial. Eu a tinha conhecido na inauguração do café. Se sua filha precisar de ajuda legal, me ligue, ela havia dito. Era a hora. No dia seguinte, eu estava em seu escritório, um estúdio iluminado em um prédio de tijolos no centro. A sala de reuniões cheirava a café caro e papel caro. Contei tudo a ela. Ela espalhou os documentos como evidências de uma cena de crime, o que de certa forma eram. Eles são muito completos, ela disse, neutra. O que significa que quem os preparou sabia exatamente o que estava fazendo. Podemos contestar? Perguntei. Legalmente, eles são válidos, ela admitiu. Camila assinou, o tabelião testemunhou, o registro aceitou. Mas se ela assinou sob coação, sob falsas pretensas ou sem entender os termos, se houve má-fé por parte da outra parte, podemos argumentar fraude e anulação. Precisamos de provas. Eu a ouvi no telefone, eu disse. Ela admitiu tudo, que foi um plano desde o início. Gravado? Renata perguntou. Não, apenas minha palavra. Ela balançou a cabeça. Testemunho de terceiro, boato, sem valor no tribunal. Precisamos da voz dela, do rosto dela, das palavras dela gravadas. Felizmente, Oregon é um estado de consentimento de uma parte. Se Camila gravar uma conversa da qual ela faz parte, é totalmente legal. Ela fará isso, assegurei. Depois de tudo o que ela fez, Camila colocaria uma câmera na testa se fosse preciso. Davi me colocou em contato com seu sobrinho, Otávio, um garoto de 20 e poucos anos que trabalhava com segurança cibernética. Nos encontramos em um café. Ele tirou um pequeno dispositivo da mochila. Gravador de voz digital. Parece um clipe simples para segurar talões de pedidos no avental, ele explicou. Grava com ativação de voz por mais de 40 horas, e se Eliane o encontrar, é só dizer que é para organizar os pedidos. Ninguém pensa 2 vezes quando um jovem tem um pequeno gadget. Ele deu de ombros. Naquela noite, no meu laptop, abri uma conta de e-mail anônima. Escrevi para uma jornalista de gastronomia que eu vinha acompanhando há anos. Olivia, escrevo anonimamente porque temo retaliação. Quero lhe contar sobre uma cafeteria em Portland, o Café Alvorada, anteriormente Morning Brew. A coproprietária, Camila Patterson, está sendo explorada pela sogra, que a forçou a assinar papéis que a deixam com praticamente nada, enquanto a trata como mão de obra gratuita. Recentemente, houve uma inspeção sanitária devido a cortes de custos perigosos que não foram culpa de Camila. Alguém precisa contar essa história. Enviei a mensagem antes que pudesse me arrepender. 3 dias depois, Camila tinha o gravador preso ao avental. Ele capturou horas de humilhação, comentários dolorosos, ordens dadas com voz doce e uma faca escondida. Precisávamos de algo mais concreto. Veio no 4º dia, durante uma tarde tranquila com o café quase vazio. Rafael estava fora e Eliane estava contando o caixa. Eliane, posso te perguntar uma coisa? A voz de Camila soou exausta na gravação. O quê? Ela respondeu sem olhar para cima. Eu estava pensando na sociedade, no café. Ele vai ser realmente meu algum dia como o pai queria. Uma pausa. Depois uma risada fria. Seu, Camila, querida. Quando foi que isso foi seu? O pai comprou o lugar para mim, minha filha rebateu. Seu pai jogou a aposentadoria fora em um negócio que você não sabia administrar. Eu o salvei. Este café funciona por minha causa.
Mas legalmente, eu ainda tenho uma parte, certo? Ela insistiu. Legalmente, sua tola, este café já é meu, Eliane disse em um tom que gelou meu sangue quando ouvi. Os papéis que você assinou transferem a propriedade. Seu pai ainda nem descobriu. Em um mês, tudo estará finalizado. Se eu estiver me sentindo generosa, talvez eu mantenha você como funcionária. Houve 10 segundos de silêncio na gravação. Eu podia imaginar o rosto devastado de Camila. Rafael se certificou de que você assinasse tudo, Eliane acrescentou. Você confiou nele. Você confiou em mim. Esse foi o seu erro. Quando ouvimos o áudio no escritório de Renata, 10 segundos depois, a gravação cortou. Otávio verificou. O clipe se soltou, mudou de posição e perdeu energia, ele explicou. Sinto muito. Soltei uma risada amarga. Claro, nada poderia sair perfeitamente. Ainda é muito valioso, Renata disse. Mas essa lacuna nos dá problemas. Um advogado de defesa diria que falta contexto, precisamos de mais. Naquela mesma noite, Camila me ligou chorando. Ela tinha ouvido Rafael ao telefone com a mãe. Ele disse a ela que havia escolhido a mãe em vez dela, que sempre estivera do lado dela. Eu o expulsei, ela disse. Acabou. Enquanto isso, Olivia respondeu ao meu e-mail. Ela havia visitado o café como cliente misteriosa, conversado com vizinhos, lido a enxurrada de avaliações recentes. Algo está muito errado naquele lugar. Eu gostaria de ouvir o lado de Camila. Eu publico em 3 dias, ela escreveu. Eu respondi sim. Camila não hesitou. Ela estava cansada de se esconder. Quando o artigo saiu às 6 da manhã, a manchete dizia: O lado sombrio do café Alvorada. Abuso financeiro e exploração familiar. Às 8, tinha centenas de compartilhamentos. Ao meio-dia, milhares. As pessoas começaram a deixar avaliações de uma estrela detalhando cenas de gritos, humilhação e mau atendimento. Um boicote espontâneo foi organizado. Clientes postavam fotos tomando café em outras lojas com as hashtags Apoie Camila e J Sem Abuso no Alvorada. Eliane respondeu da conta oficial do café com uma declaração calculada, cheia de palavras como difamação e versão unilateral, alegando que havia salvado o negócio de sua nora da falência. Os comentários a massacraram. Gaslighting, de livro didático. A clássica narcisista se fazendo de vítima depois de explorar a todos. Alguém carregou um vídeo de TikTok gravado secretamente, mostrando Eliane gritando com Camila por derrubar uma colher. Uma colher, dizia o comentário principal. Eu estava lá, nunca mais ponho os pés naquele lugar. Eu pensei que nada mais poderia me surpreender. Eu estava errado. Naquela noite, recebi um e-mail de um endereço anônimo. Pesquisei seu passado, Sr. Patterson. Conheço a história de sua demissão em 1999 por conflito de interesses e conduta antiética. Se você quiser que esse arquivo fique fora da imprensa local, deposite R$20 mil na conta que fornecerei. Você tem 48 horas. Eu congelei. Aquela parte da minha vida era um capítulo que eu havia enterrado por 25 anos. Camila olhou para mim, telefone na mão. O que aconteceu em 1999? Ela perguntou calmamente. Eu contei a verdade. Eu havia trabalhado como inspetor em outro estado. Um colega havia citado um pequeno restaurante mexicano, administrado por um casal idoso de imigrantes, com dureza incomum. Tecnicamente, ele estava certo, mas eu sabia que restaurantes de propriedade de brancos nunca eram fiscalizados de forma tão cruel. Abri uma reclamação interna por discriminação. Meu supervisor a engavetou. Fui direto ao comissário do município. Eles reduziram as sanções e me demitiram por insubordinação e conflito de interesses, porque eu havia comido lá 2 vezes antes. Eles estavam certos em uma coisa, eu disse. Eu quebrei o protocolo, mas também sei que era a coisa certa a fazer. Camila ouviu em silêncio.
Você perdeu seu emprego defendendo aquela família, ela disse finalmente. E agora você está arriscando tudo de novo por mim. Isso não é corrupção, pai. Isso é integridade. O e-mail de chantagem dizia que a cidade ficaria desapontada comigo. Camila fechou o laptop. Se alguém vai contar a sua história, seremos nós. Ligue para o jornal, conte tudo e anexe esse e-mail. Chantagem é crime. Na manhã seguinte, conversei com um jornalista do Portland Sentinel, Marcus Chen, recomendado por Olivia. Contei-lhe a história completa. A demissão em 99, o restaurante discriminado, minha mudança para Oregon, a luta para manter a integridade em um sistema que preferia olhar para o outro lado. Eu lhe encaminhei o e-mail de chantagem. Isso não prova corrupção, Marcos disse. Isso prova que alguém sacrificou sua carreira por justiça e agora está tentando fazer isso de novo. E a propósito, esse e-mail é evidência direta de um crime. Naquela mesma tarde, o Sentinel publicou Os princípios do fiscal. A luta de Leo Patterson pela justiça, 25 anos depois. Incluía depoimentos do casal cujo restaurante defendi em 1999, que ainda estava no negócio. Eles falavam de mim com gratidão. O artigo reproduziu o e-mail de chantagem e, após uma breve investigação, o jornalista identificou Eliane como a remetente. A Ordem dos Advogados recebeu uma denúncia formal por tentativa de extorsão. O advogado de Eliane pediu demissão no dia seguinte. O segundo que ela contratou durou 24 horas. O terceiro enviou uma carta agressiva, depois leu o artigo e fugiu também. 2 dias depois, Renata protocolou a ação judicial oficial. Patterson vete Torres por fraude, coerção e estelionato. Uma audiência inicial foi marcada para a semana seguinte. Naquela tarde, vi Eliane em um caixa eletrônico de banco. Ela estava tentando sacar dinheiro. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. A tela dizia, transação negada. Suas mãos tremiam. Ela se apoiou na máquina, derrotada. Por um momento, eu vi uma velha e desesperada mulher, não uma vilã. Então me lembrei de Camila de joelhos limpando o banheiro. A compaixão desapareceu. Continuei andando. Rafael enviou um SMS para Camila. Me desculpe por tudo. Diga ao seu pai que ele venceu. Estamos deixando Portland. Não me procure. A data do tribunal veio e se foi. Nem Eliane nem Rafael apareceram. O oficial de justiça confirmou nenhum contato, nenhum advogado, nenhuma resposta. Renata solicitou um julgamento à revelia e um mandado de prisão. Vizinhos no prédio de Eliane disseram que a tinham visto carregando malas em um carro alugado às 2 da manhã. 2 dias depois, Davi me ligou. Sente-se, ele disse. Um amigo na segurança do aeroporto me deve um favor. Eliane Torres comprou uma passagem só de ida para Las Vegas ontem à noite. Rafael estava com ela. Uma mulher desesperada, com uma mala cheia de dinheiro roubado, fugindo para a cidade dos cassinos. Parecia quase previsível demais. Mas eu não a deixaria se safar com os milhares de reais que a comunidade havia doado a Camila para resgatar o café. Voamos para Vegas no dia seguinte. Camila, meu filho Felipe, que veio de Berlim, e eu. A polícia de Portland nos forneceu o rastreamento do cartão de crédito de Eliane. Ele levou a um Motel 6 na Tropicana Avenue, a 1 quilômetro da Strip. A cena era exatamente o que você imaginaria. Prédios cor-de-rosa desbotados, asfalto rachado, calor que parecia subir do chão. O carro alugado de Eliane estava estacionado do lado de fora do quarto 128, térreo, cortinas fechadas. Bati na porta, nada. Bati novamente. Eliane, sou Léo. Precisamos conversar, eu disse, sabendo que ela podia me ouvir. A cortina se moveu. Um momento depois, a porta se abriu uma fenda na corrente de segurança. O rosto de Rafael apareceu na abertura, magro, por fazer a barba. Ele parecia 10 anos mais velho do que na última vez que o vi. Ela não quer ver você, ele disse.
Não me importo. Ou você abre esta porta, ou eu ligo para a polícia de Las Vegas e digo onde encontrar uma mulher com um mandado de prisão de Oregon e uma bolsa cheia de dinheiro roubado. Sua escolha. A porta se fechou. A corrente chacoalhou. Quando se abriu completamente, fomos atingidos pelo cheiro de cigarros velhos e fast food. Havia 2 camas desarrumadas, garrafas vazias na mesa de cabeceira, papéis por toda parte. Eliane estava sentada na cama mais distante, encostada na cabeceira. Ela estava vestindo as mesmas roupas de dias atrás, seu cabelo prateado sujo e emaranhado, sem maquiagem. Ela não era a rainha do caixa, era uma mulher derrotada. Ela não levantou a cabeça quando entramos. Você roubou R$7.000 do caixa antes de fugir, eu disse sem rodeios. Dinheiro que as pessoas doaram para ajudar minha filha. Silêncio. Por que Vegas? Perguntei. Você realmente achou que consertaria isso em uma mesa de roleta? Eu não sei o que estava pensando. Ela finalmente respondeu, a voz rouca. Acho que pensei que poderia ganhar o suficiente para pagar tudo de volta e provar que eu estava certa. Roubando um pouco mais pelo caminho, Camila interveio friamente. Aquele dinheiro não era seu. Era de pessoas que você nem conhece que queriam me ajudar. Eliane finalmente olhou para ela. Seus olhos estavam vermelhos. Você quer saber por que eu fiz tudo isso? Ela perguntou. Sério, por quê? Ganância, eu respondi. Ela balançou a cabeça lentamente. Porque, quando minha boutique faliu 10 anos atrás, eu perdi tudo. Não apenas o dinheiro, perdi amigos, prestígio, meu lugar no mundo. Eu era alguém, e de repente eu era uma velha fracassada. Quando você conseguiu o café, Camila, eu vi uma oportunidade. No começo, eu só queria ajudar, me sentir útil. Mas então eu vi que eu poderia ser a dona, eu poderia ser importante de novo. O café se tornou minha última chance de provar que eu ainda valia alguma coisa. E sim, eu roubei o seu sonho para reconstruir o meu. Você poderia ter sido uma sócia de... Verdade, Camila rebateu. Você poderia ter me apoiado sem me escravizar. Você escolheu o oposto. Rafael deu um passo à frente. Camila, eu sei que você me odeia, e eu entendo, mas por favor, não me chame de Camila, ela o cortou. Não se atreva, não coloque tudo isso na sua mãe. Você fez escolhas todos os dias. Quando ela me fez esfregar o banheiro de joelhos, quando ela gritou comigo na frente dos clientes, você estava lá. Você poderia ter dito, pare. Você escolheu ficar em silêncio. Você escolheu o conforto da aprovação dela em vez da minha humilhação. Rafael começou a chorar. Eu te amo. Eu sempre te amei. Eu não me importo, ela respondeu. Estou pedindo o divórcio. Eu quero que você desapareça da minha vida. Não há redenção para você. Não há perdão. Tudo o que resta é viver com o que você fez. Nesse momento houve uma batida na porta. Eu abri. Polícia de Las Vegas, o policial disse, mostrando seu distintivo. Angela Vance? Ela se levantou lentamente. Sou eu, ela respondeu. Eles colocaram as algemas nela. Antes de sair, ela olhou para mim uma última vez. Sabe qual é a ironia? Ela perguntou. Você poderia ter me deixado desaparecer. Você roubou R$7.000 de pessoas que confiaram na minha filha. Eu respondi. Não, eu não poderia. Enquanto a levavam embora, ela disse algo que ficou comigo por um longo tempo. Sabe o que é irônico? Eu quase te respeito. Você é tão implacável quanto eu. Você só tem uma RP melhor. A diferença, eu respondi, é que eu luto pela minha família. Você só lutou pelo seu ego. Voltamos para Portland naquela mesma noite. O Café Alvorada estava nos esperando com uma placa de temporariamente fechado, pendurada na porta. Entramos. O ar estava viciado, as vitrines vazias, contas empilhadas no balcão. Camila abriu os envelopes em silêncio. Cada um era mais uma má notícia. Fornecedores não pagos, contas de luz atrasadas, avisos de corte. Pai,
Ela finalmente disse: é pior do que pensávamos. Com o que ela levou, com tudo o que ela deixou sem pagar, devemos 23 mil reais só para empatar. Isso sem contar comprar ingredientes, pagar o seguro, nada. Felipe falou do balcão. Eu tenho 40 mil guardados, vou transferir para você. Não, ela respondeu. Você já me deu demais e ainda não é o suficiente. Não posso continuar arrastando todos para baixo com isso. Eu venci legalmente, mas perdi o negócio. O Café Alvorada está morto. Eu nunca me senti tão desamparado. Não havia relatório, nem regulamento, nem inspeção que pudesse pagar dívidas. Naquela noite, com Camila dormindo no meu sofá e Felipe andando pela cozinha, eu não tinha um plano. Pela primeira vez em toda esta guerra, eu não sabia o que fazer. A resposta veio sozinha ao amanhecer. Meu telefone estava vibrando sem parar. Eu tinha dezenas de mensagens de números desconhecidos. Vimos a notícia sobre o café. Queremos ajudar. Em anexo, comprovante de transferência. Para Camila reabrir. Somos do grupo Comunidade Gastronômica da cidade. Conte conosco. Olívia havia publicado um novo artigo. Camila venceu no tribunal, mas herda as dívidas do abuso. Podemos ajudar o Café Alvorada a renascer? Em 2 horas, 8 mil reais haviam sido levantados em uma campanha de financiamento coletivo. Em 2 dias, ultrapassou 30 mil. Fornecedores ofereceram farinha, manteiga e café a preço de custo ou gratuitamente por alguns meses. Eletricistas, encanadores e pintores se inscreveram como voluntários. Portland estava fazendo o que faz de melhor: cuidar dos seus. 6 semanas de reformas depois, o café estava transformado. Paredes recém-pintadas, a cozinha reorganizada de acordo com o código que eu passei décadas aplicando. Mesas doadas, um mural em uma parede lateral. Uma mulher com uma xícara de café na mão, desenhada como uma super-heroína. Tinha sido pintado por Clara, a filha de 8 anos de Camila, que havia decidido que sua mãe merecia uma capa. No dia da reabertura, a fila dobrava o quarteirão. Câmeras de TV locais estavam filmando. Olívia estava tirando fotos. As pessoas chegavam com flores, balões e desejo por pães de canela. Os pães esgotaram em 20 minutos. O café se encheu de conversa, risos e o cheiro de massa recém-assada. 2 meses depois, na audiência final, Eliane compareceu com o macacão laranja da prisão do condado, as mãos algemadas. O juiz Wallace leu a lista de acusações: fraude, roubo, tentativa de extorsão. 18 meses de prisão e a obrigação de reembolsar os 7 mil reais roubados do caixa quando ela pudesse. Antes que a levassem, ela pediu para falar. Camila, Sr. Patterson, ela disse. Eu destruí sua família. Eu roubei de vocês. Tudo o que vocês disseram sobre mim é verdade. Eu sou exatamente a vilã que vocês pintaram. Não espero que me perdoem. Eu só quero reconhecer. Fui eu que fiz. Ninguém mais. Ela olhou para Camila. Sua cafeteria está linda, ela acrescentou. Eu vi no noticiário. Isso é tudo seu. Sempre foi seu, mesmo quando eu pensava que era a dona. Camila se levantou e saiu da sala do tribunal sem dizer uma única palavra. Eliane assentiu lentamente, como se finalmente entendesse algo, e deixou os guardas a levarem. 6 meses depois, o Café Alvorada não era mais uma história de tragédia, mas de resiliência. Não era um negócio de milhões de reais, mas era estável. Eu encerrava a maioria das minhas manhãs na mesa do canto com um café preto que agora era perfeito, lendo o jornal enquanto ouvia Camila rir com os clientes. Felipe enviava vídeos de Berlim e sua foto estava pendurada em uma parede ao lado da minha. Rafael enviava a pensão alimentícia de sua filha em dia todos os meses de algum lugar em Oregon, sem notas ou explicações. Camila a depositava sem comentários. Às vezes, cartas de Eliane chegavam da prisão. Minha filha as guardava fechadas em uma gaveta. Jogá-las fora teria parecido dar-lhes muita importância.
Em um sábado, um cliente me perguntou: com tudo o que aconteceu, você acha que valeu a pena? Olhei para Camila atrás do balcão, farinha nas mãos e luz nos olhos. Pergunte-me daqui a 10 anos, eu respondi. Vitória não é um momento, é o que você constrói depois. Felipe apareceu em uma chamada de vídeo do telefone apoiado ao lado da máquina de expresso. Sabe o que é engraçado, pai? Ele disse. Eliane achou que um velho fiscal seria um alvo fácil. Ela esqueceu que você passou 35 anos fechando lugares exatamente como o dela. Heróis não existem, eu respondi. Existem apenas velhos teimosos que se recusam a deixar os tiranos vencerem. Pai, Camila chamou do balcão, seu pão de canela está pronto. Eu me aproximei. Ela observou atentamente enquanto eu dava a primeira mordida. Eu mastiguei, saboreei e engoli. Perfeito, eu disse. Como tudo o que você faz aqui. Ela sorriu de verdade. Um sorriso largo e limpo, diferente de qualquer outro que eu tinha visto nela em meses. Aquele instante, aquele sorriso, valeu mais do que qualquer julgamento, multa ou artigo de jornal. Eu tinha 70 anos. Minha conta de aposentadoria estava quase vazia. Camila era uma mãe divorciada, trabalhando mais horas do que deveria, mas ela estava livre. Ela era a dona de sua vida e de sua cafeteria. Ela havia sobrevivido a algo que quase a quebrou e saiu mais forte. A porta estava aberta e uma brisa suave entrava, cheirando a cidade e a pão. Respirei fundo. Tudo, desde o primeiro café queimado até a frase final, tinha me levado a este momento. Minha filha, sorrindo em sua própria cafeteria, com o avental manchado de farinha e a cabeça erguida. Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e me dizer nos comentários qual parte mais te impactou ou com qual personagem você se identificou. E se você quiser continuar ouvindo histórias intensas como esta, clique na caixa que aparece à esquerda para assistir à próxima. Obrigado por ficar comigo até o fim.